Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E hoje estamos recebendo a ilustríssima presença do professor Dr. Fernando Ferrari Pucci. Seja bem-vindo. Paulo, obrigado pelo convite de estar participando hoje do programa, né? Falar um pouco da trajetória, um pouco do que a gente tem feito na pesquisa, na extensão aqui na Unesp. Obrigado pelo convite de estar batendo esse papo com vocês hoje. Excelente, eu agradeço pela sua presença. Eu sei que a sua agenda já era uma agenda muito corrida, né, Pucci? E mais recentemente você também assumiu mais uma atribuição como vice-diretor da Unesp de Tupã. Isso, Paulo. Olha, ultimamente está bem corrido, coitado. Já desmarquei algumas vezes, mas hoje conseguimos concluir a agenda para estar aqui. Está bem atribulado, né, final do ano, né? Os últimos dias da universidade, e recentemente fui eleito junto com o professor Raul, né, para estar à frente da gestão da Faculdade de Ciências e Engenharias aqui na Unesp de Tupã. Excelente. Desde já eu desejo aí a vocês, né, uma excelente gestão. A gente sabe que não é fácil, os desafios são grandes, né, mas que Deus abençoe, né, e ilumine cada uma das decisões de vocês também, né. Amém, Paulo. Obrigado de coração pelo apoio, né. A Unesp tem uma grande representatividade aqui no nosso município, né? A gente vai discutir isso mais um pouco durante o programa, né? Toda a nossa história aqui, mais de 20 anos agora, né? Já somos um adolescente, né? E muito ainda que contribui para o desenvolvimento regional aqui da Alta Paulista e principalmente de Tupã. Muito bem, excelente. Bom, e o pessoal que não conhece o professor Fernando Ferrari Pucci, olha só, de forma bem resumida o currículo dele, né? Formação em Administração de Empresas e Agronegócio pela Unesp de Tupã, em 2012, que na época era Administração de Empresas, né, e Agronegócio, hoje é somente Administração. Né? Fez o mestrado e doutorado em Agronomia na área de Irrigação e Drenagem, pós-doutorado também, em 2016, Sim. E a livre docência nesse ano de 2023. Perfeito. Olha Essa é a trajetória aí da carreira acadêmica, né? Muito bem, muito bem. Aliás, fala para o pessoal quem é Fernando Ferrari Pucci, quem ainda não te conhece, né? Legal. Paulo, então, eu sou de Botucatu, né? Nasci lá num distrito, antigo distrito de Rubião Júnior, próximo ao Unesp, então a minha infância inteira eu passei dentro da Unesp de Botucatu, né, na verdade na Unesp de Rubião Júnior, né, onde tem a Faculdade de Medicina, o Instituto de Biociências. E desde pequeno, né, então sempre a minha infância foi dentro da Unesp. Eu até brinco, né, que eu deixei muita marca de pneu dentro da Unesp andando de bicicleta. Então, desde a minha infância, meus pais são pessoas muito simples, não têm escolaridade, então eles estudaram até a 4ª série só, né. Mas uma coisa que meu pai e a minha mãe muito brigaram com a gente. Foi muita briga, assim, literalmente, né, de não deixar obrigar a gente a estudar, né, então a gente sempre teve responsabilidades. Meu pai tinha um comércio, uns secos e molhados antigamente, né, as vendas, né, e a gente tinha por obrigação a estudar de manhã ou à tarde e ajudar lá também. Então, assim, a gente aprendeu, né, desde o começo estar no comércio, a conversar e tal. E eu nunca esqueço, né, meu pai uma vez comprou a antiga Barça, né, quem lembra da Barça, né, aquele monte de livro para a gente estudar. E nos obrigou a enciclopédia, né? Barça, aqueles 20 livros, né? Aí todo ano vinha um livro grande, assim, 700 páginas com os acontecimentos fatídicos do ano, né? E a gente sempre teve que ler aquilo, né? Eu falava, meu Deus, para que hoje eu entendo, né? Para aprender a ler, para depois ajudar a escrever, né? E desde então a gente viveu nisso. Então muitas histórias se passaram. Então a gente ajudava na venda final do ano, né? Assim, a gente nunca fez ficar de viajando por causa do comércio. Meu pai tinha ele fechava só 2 vezes por ano, praticamente, né? Dia 1 e dia 2 de janeiro, que eram as férias dele. O resto a gente estava lá atendendo os clientes, né? Então, isso foi um pouco da história aí. Aí, depois disso, Paulo, foi interessante que eu fiz colégio, né? Fui estudando e eu tinha sonho de passar numa universidade pública. Desde pequeno, o meu sonho era passar numa universidade pública. E assim, trabalhando, estudando, né, desde pequeno. E você estudou em escola pública? Não estudei. Eu tinha bolsa em escola particular, Perfeito. Em colégio particular, né? Isso é uma coisa que meus pais muito incentivaram, assim, de poder ajudar na formação. Mas nunca deixando de estudar, nossa, tirava nota ruim, saía correndo atrás da gente, Tinha né? Cobrança Tinha também, cobrança, né? muita, né? E de trabalhar, a gente sempre pedia ajuda pra gente pro comércio. Antigamente, né, não tinha frigorífico, então meu pai tinha uma parte de açougue, a gente aprendia a desossar boi desde pequeno, cara. Então assim, fazia o abate, fazia tudo. Foi muito engraçado essa fase da vida. Hoje eu falo, um momento que não se volta mais, né? Aprendi muita coisa, né? E uma delas é sempre tratar as pessoas iguais. Então assim, a gente trabalhava com sitiante, desde com pessoas que eram professores da Unesp, hoje são colegas, até falo isso, né?
E assim, foi uma aprendizagem muito grande. Aí, acabando o colegial, né, não consegui ingressar no vestibular, né? Nunca esqueço que meu irmão já morava em São Paulo, já fazia a faculdade em São Paulo, né? Aí queria passar na USP, Unesp ou Unicamp, uma das três. E o meu sonho era ir para São Paulo estudar economia. Nisso acabou acontecendo que eu não consegui pôr o Enem na época, já o Enem contava parte do vestibular. E a nota de corte era 71 da USP, era um dos cursos mais concorridos que tinha. Eu tirei 70. E eu não fui classificado para a segunda fase. Por pouco, hein? Por pouco, por um ponto. E aí depois na Unicamp, que foi uma semana seguinte ou 15 dias depois, não me recordo as datas exatas, né? Foi interessante porque eram era uma prova, né, com duas partes. 12 perguntas com A, B e C de escrever, né, e uma redação. E eu estava muito preparado para o vestibular. E eu praticamente gabaritei a prova da Unicamp. Só que, na hora que eu fui ver, eu tinha tirado 36 de 40 pontos. E na redação eu não consegui acabar de transcrever e zerei. Me deu crise de ansiedade na hora, entrei em choro, faltava só 15 minutos, não ia dar tempo. Também não passei. Só que eu fui fazer a Unesp muito abalado, tal, não consegui fazer o vestibular, fui desclassificado. E aí, depois disso, né, meus pais me incentivaram a fazer um cursinho pré-vestibular em São Paulo. Não, você tenta a bolsa, seu irmão já mora lá, vocês se apertam, tal. E eu fui agraciado, acho que na época, com 90% de bolsa, né. Aí fui, né, comecei a fazer o cursinho pré-vestibular em São Paulo, no ângulo Tamandaré, na época, na aclimação, com 17 anos morando em São Paulo, imagina. Foi uma vida... Morando você e seu irmão? Eu e meu irmão, numa kitnet. Aí, 6 meses depois, o meu irmão virou e falou assim, ó, você vai fazer engenharia de produção em Bauru. Falei, não, engenharia de produção não vou fazer. Falou, ó, mas tem um curso que eu gostei, Tupã Administração, Agronegócio. Você gosta, tal? Falei, não sei. Mas eu já fiz a sua inscrição, você vai, né? O seu irmão que fez a sua inscrição? Foi meu irmão. É? Aí, beleza. E eu nunca esqueço que eu fui fazer o vestibular, era na Unip. Fiz primeiro dia, né? Eram 3 dias, não era fase como hoje, né? E aí na redação foi um tema muito legal, porque falava da questão dos animais, né, tal. E eu fiz uma redação, tinha estudado uns temas desses que era uma suspeita e acertei. E uma feliz tarde de sexta-feira, estava lá em casa, a internet era discada, nunca esqueço. Aquele barulhinho, não conectava, depois de uma par de tentativas, vi meu nome na lista. Fui aprovado na primeira lista, na primeira chamada. Que legal. E aí foi interessante porque eu não conhecia onde era Tupã, não tinha ideia do que fazer. E assim, meu pai falou, Fernando, é Unesp, depois a gente vê, você continua estudando para um vestibular, você vai morar lá. Aí eu falei assim, pai, não sei se é isso que eu quero, não, vamos. Aí, coincidência ou não, tinha um amigo do meu pai, né, o chamado Ado, ele era muito amigo do professor Elias, na verdade ele é até parente do professor Elias, o primeiro diretor aqui. E a gente ligou para o Elias contou um pouco a história de Tupã, todo mundo jovem, o campus está crescendo, tem um futuro promissor. E isso em 2007, 2008, a cabeça vai ficando confusa com as datas. Foi interessante que nessa conversa com o seu professor Elias, ele falou, não, vai lá, conhece o campus. E vim para cá fazer a matrícula, antigamente matrícula presencial e tal. E acabou dando certo, né? Aí eu nunca esqueço que eu tinha feito inscrição da USP, o Unicamp, ia tentar outro vestibular. Só que aí eu comecei a participar do cursinho pré-vestibular, fui professor na época do cursinho pré-vestibular, já no primeiro semestre já comecei a dar aula de física, que eu gostava muito, então comecei a dar aula de física e tal, e aí foi ficando aqui. Aí em 2012, então, terminei foi 2012, terminei a graduação aqui, colei grau. Fui para São Paulo tentar estágio, né? Na época a gente tinha 6 meses de estágio. Eu trabalhei uma semana, vi que eu não nasci para aquilo, que o meu negócio era estudar. Você foi trabalhar em empresa? Numa empresa na área de energia na época, né? Fiquei uma semana, descobri, falei, não é isso que eu quero. Encerrei o contrato. Isso é importante também, né? Porque muitas pessoas ficam num local que não gosta, que não quer, às vezes o resto da vida, com medo de mudar. Né? Você tem que reconhecer aquilo que você não quer também e mudar, passar para outra coisa, né? E foram 4 anos dando aula no cursinho, então eu gostava muito de dar aula, dava aula para particular, eu gostava muito de estudar. E aí, nesse meio de tempo, eu não gostei da empresa, da dinâmica e tal. Falei, não sei se é isso que eu quero. Falei, poxa, eu acho que eu vou encarar o mestrado, sou novo, tenho tempo ainda e tal. E aí eu fui para Botucatu, né? Coincidência de um amigo do meu pai, já era professor na Unesp. E aí foi que me explicou como que era e abri como aluno especial. Já na graduação eu consegui fazer 3 ou 4 disciplinas do mestrado, né? Então foi que eu comecei a fazer o mestrado, doutorado. E aí no final do doutorado, eu fui parar em Alfenas, né? A parte da vida interessante, né? Eu fui para abrir um programa de pós-graduação. Na verdade, eu tinha acabado o doutorado, estava na fase, eu era professor na FAI em Adamantina, professor substituto aqui,
mas eu falei, poxa, agora é um passo a mais. Fui para um programa de pós, ajudar a abrir um programa de pós em Alfenas, no sul de Minas Gerais. Fiquei lá 1 ano e pouquinho lá, mais ou menos, até que abriu o concurso aqui em 2016, né? E prestei, começo do ano já, então em março fui contratado, efetivado aqui na Unesp como professor, né? Então desde de 2016. 2016. Ou seja, você veio para Tupã em 2012 como aluno. 2008. 2008, desculpa, formou em 2012 e retornou depois em 2016 como professor. Isso. Que história então, legal, foi né? aqui, hoje eu estou aqui em Tupã. Aliás, você é o único ex-aluno da Unesp de Tupã que dá aula na Unesp Sim, de Tupã. por enquanto né? sim, né? Então, Por enquanto. Sim. Tomara que venham outros futuramente egressos, né? outros aí, Então, atualmente sou o único professor que é egresso daqui de Tupã. Nós temos vários colegas, né, que se formaram aqui hoje, que são professores em outros campos da Unesp, em federais, institutos federais, né? Tem bastante gente que já está atuando no mercado aí. Isso é legal, ou seja, aqueles professores que você teve na graduação, que muitas das vezes a gente se espelha bastante nos nossos professores, Sim, né? Quando você se depara, você está ao lado deles ali, são colegas de trabalho. Isso é muito gratificante, né? Que professor é um exemplo, né? A gente pensar, né? É uma pessoa que tem o dom de ensinar, né? Ter paciência, né? Então, de ensinar, que hoje isso é muito rico. E hoje está sendo um colega de trabalho, brincando no dia a dia, fazendo parte, né? Isso, a gente trabalhando junto é muito gostoso, é uma coisa bem diferente. Muito bom. E falando sobre ensinar, quais as disciplinas que você ministra aqui na Unesp de Tupã e também na pós-graduação? Que aqui em Tupã você ministra somente no departamento de Engenharia de Biosistemas, que é no mesmo curso que vai o nome do departamento. Sim. Mas na pós, você está na pós em que área? Então, aqui em Tupã, né, eu sou professor da área de Economia, Administração, um pouco na área de Direito ali, legislações, né? E eu também coordeno o trabalho interdisciplinar orientado, que é uma questão de um conjunto de disciplinas para formar um projeto ali. E aí na pós-graduação, que eu sou vinculado em Botucatu, estou em 2 programas, né? Um na engenharia agrícola e o outro na agricultura, né? Que é os 2 programas ligados à agronomia lá, né? Atualmente eu tenho trabalhado com as disciplinas de análise estatística, uma coisa que eu gosto muito, né? Então eu tenho administrado disciplinas e também na área de inovação, agronegócios e inovação, nessa vertente de trazer as novas tecnologias, como isso pode melhorar a produção, reduzir custos, né? Então vem um pouco nessa vertente de explicar um pouco como é a questão do agronegócio, o que é uma cadeia do agronegócio, trazendo toda a questão dos arranjos e depois no final trazer um pouco das inovações que está atualizando esse contexto aí das ciências agrárias. Perfeito. Vale ressaltar que dentro da universidade a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Maravilha, né? isso. Dentro do ensino, essa é a sua excelente contribuição nessa área. E na pesquisa? Então, você tem Paulo, focado em quê? Atualmente, né, a pesquisa é um ciclo, né? A gente vai cada vez aprofundando e às vezes a gente vai vendo coisas novas que estão acontecendo, né? Então, eu sempre gostei muito da área de trabalhar com água, né? Então, água, quando a gente pensa, é muito amplo, né? Mas eu sempre gostei muito, né, de fazer de plantas. E aí fui parar num programa de pós, né, que tinha questão de irrigação e tal. E eu comecei a me apaixonar por isso, né? Então, eu falo que eu não trabalho, né? Eu me divirto fazendo aquilo que eu gosto. Para mim, hoje, ser professor pesquisador é uma diversão, eu tenho muito amor no que eu faço. Então, assim, até tem gente que fala, você trabalha muito, mas eu não trabalho, eu estou sempre me divertindo, né? É uma coisa que eu faço de coração, orientar e tal. E aí, nesse tempo, eu fui vendo algumas lacunas, né? Que ainda existem uma certa deficiência, né? Então, eu vi que existem tecnologias para reduzir esses efeitos, né? Um pouco da falta de água na planta, né? Então, hoje está muito aí, a gente está com um problema saindo de uma crise, né, que foi a pandemia, né, a gente foi pensar, foi uma crise sanitária que trouxe grandes consequências, mas também de uma crise que a gente sofreu com falta de produtos no mundo, né? E um desses produtos que faltou muito foi, por exemplo, fertilizantes, né? Então a gente entrou em uma crise de fertilizantes. Só que associado a isso, hoje a gente tem projetos na área de usar tecnologias para reduzir esses efeitos do estresse hídrico aí, né? Perfeito. Depois a gente pode se aprofundar um pouco nessa temática. Com certeza. É importante a gente ressaltar dessa contextualização. E, aliás, que alavancada, né, Pucci? De vir para Tupã como aluno e hoje estar como professor e vice-diretor. Parabéns. Sim. Obrigado, Paulo. Muito bom. Bom, e vocês que nos assistem, a gente vai fazer um breve intervalo. Já deu para você ter uma ideia aí de como foi essa trajetória brilhante do professor Fernando Ferrari Pucci. E no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho também sobre o projeto de pesquisa que ele possui nessa área de irrigação, drenagem e tecnologias aí também relacionadas.